Bem, queridos, nós vamos iniciar aqui uma série de estudos baseados na Lei de Deus ou nos 10 Mandamentos, estudando o Decálogo como norma de vida e padrão de vida para a vida da Igreja Evangélica atual, de uma forma bastante interessante, para que nós possamos, como Igreja de Cristo, obedecer a lei, guardar a lei, observar a lei, não como norma para a nossa salvação, mas porque nós somos salvos, porque nós somos resgatados em Cristo Jesus, nós devemos agora obediência aos seus mandamentos. Ele ensina no Evangelho que aquele que o ama guardará a minha palavra, guardará os meus mandamentos. E nós vamos estudar esses mandamentos a partir da perspectiva bíblica, teológica, conhecida como teologia reformada, aquilo que nós cremos e confessamos nos símbolos de fé, os padrões de Westminster, padrão de doutrina da Igreja Presbiteriana como um todo. Esse curso é um curso oferecido pelo Centro de Estudos Presbiteriano, curso onde você terá acesso ao material áudio, em vídeo, para que você possa estudar em casa com mais afinco a palavra de Deus, ok? Pois bem, vamos estudar hoje o prefácio dos 10 mandamentos, o prefácio da lei de Deus. Esse prefácio da lei de Deus ele é de fundamental importância para a vida da igreja. E o prefácio, Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então eu tenho aqui o prefácio aos 10 mandamentos, o prefácio à lei de Deus. Este prefácio, em Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, ele trata de algumas coisas que nós precisamos encarar com uma certa seriedade, com um certo nível de entendimento do que a lei de Deus em si mesma nos traz, nos revela. A lei de Deus ela tem sido totalmente rejeitada em nossa sociedade atual. E é uma coisa que você tem visto dia após dia, momento após momento, hora após hora. Então, a lei de Deus ela é rejeitada de maneira sumária, real, verdadeira na vida da igreja de hoje. O triste disso tudo é o fato de que tem sido rejeitada pela própria igreja de Cristo Jesus. E por que isso acontece? É porque existe uma influência de um movimento teológico, tanto hermenêutico quanto teológico, chamado dispensacionalismo. E a influência dispensacionalista em nossos dias é muito grande. Não apenas na corrente escatológica, que é conhecida como dispensacionalismo, mas também no dispensacionalismo como ferramenta hermenêutica de interpretação bíblica da palavra de Deus e no que concerne a lei e o papel dela na vida da igreja de hoje. E essa é uma das razões, certamente, pela qual a lei de Deus não é tão ressaltada nas igrejas evangélicas de modo geral, e em muitas igrejas tradicionalmente reformadas, a lei de Deus ela se tornou uma coisa obsoleta, obscurecida, sem nenhuma importância para a vida da igreja como um todo. Então nós precisamos encarar isso, entender isso, praticar isso de maneira muito mais ampla e muito mais que se possa ser discutido com mais amplitude do que se imagina. Uma outra questão é que aqui no prefácio da lei de Deus nós temos uma profunda visão do Deus a qual nós servimos. E é precisamente aqui onde nós aprendemos mais de Deus do que você possa imaginar. Então, o que o texto, o que Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, nos tem a informar sobre a lei de Deus? Primeiro, que o texto nos informa sobre a origem da lei. Alguns intérpretes bíblicos, eles possuem o entendimento que a lei
ela deve ser considerada como tendo a sua origem em Moisés. Ou seja, tanto é que a lei é de Moisés para a mentalidade de muitos hoje. E por ser a lei de Moisés, então ela não é válida para a igreja hoje, ela não é válida para o povo de Deus, mas para o povo de Israel. Assim entendem alguns dos crentes de hoje. O texto que temos diante de nós nos indica exatamente a origem da lei. É bom lembrar que quando a gente fala que a lei é de Moisés, você lê na Escritura a lei como lei de Moisés, não é que Moisés deu a lei a Israel no ponto de vista de que ele é o criador da lei, mas que ele é o transmissor da lei. Ele, no seu papel de profeta de Deus, ele transmite a lei de Deus àquela nação, àquele povo que precisava da orientação sobre quem é Deus, o que ele tem, o que ele é, como ele se revela, o que ele exige de nós, o que nós precisamos de fato dele. Essa é a concepção bíblica, teológica e reformada sobre a lei de Deus. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, ok? Então o texto que temos diante de nós indica-nos a origem da lei. Qual é a origem da lei? Bem, a palavra de Deus começa da seguinte forma: então falou Deus. Vaidaber Elohim. Significa e verbalizou, proferiu, ditou como regra Deus. O substantivo Elohim aqui é um substantivo plural de Eloar e tem uma conotação, uma ideia de indicar, em alguns gramáticos vão defender essa ideia, de que tem a ver com a ideia do plural majestático. Outros vão entender como uma alusão à doutrina da Trindade. Ainda que seja uma alusão ao plural majestático, não há nenhum problema, porque se bem que o uso desse plural majestático ele se dá precisamente um pouco mais tardio aí. O uso da conotação do plural majestático gramaticalmente vai ser desenvolvido mais adiante. Mas sugerindo que seja um plural majestático aqui, indica exatamente a majestade excelsa daquele que é criador de todas as coisas. Aqueles que tomam a palavra Elohim no plural como sendo uma referência ao ser trinitário, ao Deus trino, também não há nenhum problema em relação a isso em perspectiva. É claro que Moisés não está pensando na Trindade quando escreve o termo Elohim, tanto no capítulo 1 de Gênesis, quanto agora nesse primeiro momento, até porque o conceito de Trindade era um conceito ainda muito a ser desenvolvido posteriormente na história da igreja. Mas veja, o termo Elohim indica que a lei ela tem um autor que é o próprio Deus. É o próprio Deus que é o autor da lei. Então a lei não é de origem humana, mas de origem divina. Ela não é da terra, ela é celestial. O texto pressupõe o fato de que a lei ela é revelacional, pois ela nasce em Deus. Então a lei, por nascer em Deus, ela precisa ser ressaltada primeiro como uma lei do Senhor, uma lei que procede de Deus como um todo. O segundo aspecto que nós devemos considerar no prefácio dos 10 mandamentos é que o texto aqui do prefácio nos informa sobre a suficiência da própria revelação de Deus. Esse prefácio do Decálogo nos informa a suficiência da revelação de Deus ao homem. O texto nos diz que Deus não falou algumas palavras, mas que o texto nos informa que ele falou todas estas palavras. No texto nós temos a seguinte expressão: et kol hadavarim. No texto hebraico, aqui essa palavra kol aponta para a ideia da completude, indica a relação de posse, porque está numa relação construta na língua hebraica aqui do nosso texto. Essa relação construta, ou construto, como é conhecido na gramática hebraica, né? Aí, et é o objeto direto, né? Que é usado aí para descrever a diretividade do objeto direto. Então, et kol hadavarim, né? Vaidaber Elohim et kol hadavarim. Então, esse é o princípio que você tem estabelecido aqui na palavra de Deus sobre essa expressão kol, esse uso dessa
essa palavra todo, completo, pleno, é uma palavra que está numa relação de construto. Então, o construto indica uma relação de posse. Então, todas as suas palavras, porque a palavra Hadavarim aí é palavras, então todas as suas palavras, esse vocábulo vai descrever a ideia da completude. E essa ideia da completude nos leva para a ideia da suficiência da revelação. O povo da aliança precisava ter esse impacto de entender que aquilo que Deus estava falando era suficiente para eles. Então, todas as palavras. O termo Hadavarim, regra ou palavra, são suficientes para o homem viver no mundo, são suficientes para dar ao povo do pacto uma direção, um direcionamento, e eles não precisavam ir em busca de novas revelações, de novas regras para viverem a vida. Eles não precisavam de novas revelações para saber qual seria a vontade de Deus para as suas vidas, para a sua existência, de como conduzir a sua vida, de como conduzir o seu trabalho, de como conduzir a sua família. Não, eles não precisavam destas coisas. Eles tinham a lei de Deus. Deus estava dando a eles essa única oportunidade. Deus nos dá a lei para que evitemos a desculpa de buscar fora dele aquilo que não lhe pertence a saber, ou fora dele aquilo que nos orienta para a vida, que é a sua própria revelação. E nesse sentido aqui, a revelação escrita estava dando àquele povo para guiar a vida do povo na adoração correta, os 4 primeiros mandamentos, e na relação correta com o outro dos 6 últimos mandamentos. Então você tem aqui a temática desenvolvida de maneira muito interessante aqui no uso dessas palavras aqui que o autor bíblico Moisés colocou para nós nesse sentido. Muito bem. Então, nós já vimos essa ideia. Okay? Uma coisa importante que precisamos entender é que a lei ela não pode ser substituída pela subjetividade profética vazia do conteúdo da própria lei. Ou seja, a palavra ela não pode ser suplantada por uma ideia de uma revelação profética, quando essa revelação profética ela não está fundamentada naquilo que a Escritura é como um todo, ela não é a Escritura a sua base. E aí é interessante, um profeta que profetizasse algo que cumprisse, mas que ele queria introduzir ao povo erros no meio do povo da aliança, como a adoração a outros deuses, não levando em consideração a lei de Deus, o que a lei dizia, o que Decálogo dizia, tal profeta deveria ser morto diante do povo do pacto. E esse é um teste que Deuteronômio capítulo 18 apresenta para nós como a pedra de toque, é a lei de Deus para examinar todo o conteúdo profético que é ensinado na igreja, todo o conteúdo. Quando eu falo conteúdo profético aqui, eu quero que você entenda que eu estou me referindo à proclamação da palavra, como dizia William Parkins, a arte de profetizar, ou a arte de proclamar, a arte de ensinar a palavra. É claro que nós vivemos num contexto pneumatocêntrico, onde o Espírito Santo, hoje no meio evangélico, se tornou o centro, e de maneira distorcida, por sinal. Essa ideia das novas revelações de línguas e profecias, coisas que atacam diretamente a suficiência da Escritura, não faz parte daquilo que a igreja historicamente acreditou e acredita e crê, porque a Escritura ela é suficiente. Nenhuma nova revelação deve suplantar aquilo que está revelado na palavra, ou aquilo que a palavra nos traz. E é isso que o prefácio deixa bem claro para Israel. Israel não poderia buscar uma palavra mediadora de outros deuses para guiar a sua vida, porque Deus falou todas as palavras que eles precisavam para viver pactualmente, em liturgia, em louvor, em sacralidade a Deus. Isso nos leva para o nosso a terceira implicação do que o prefácio nos traz. O prefácio nos traz uma outra implicação que é um fato interessante, é que nós podemos aprender a respeito da pessoalidade de Deus aqui no prefácio. O teísmo, e não somente o teísmo, mas o próprio cristianismo, o cristianismo em si,
ele tem a crença em um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que está próximo de mim, próximo de você. Essa é a concepção bíblica, teológica da igreja cristã como um todo. E aqui no prefácio aos 10 Mandamentos, aprendemos sobre a personalidade de Deus nas palavras eu sou. Aqui no texto hebraico, nós temos um pronome independente na primeira pessoa do singular. E é interessante porque esse pronome independente, o pronome Anoki, que aparece na língua hebraica, aqui no nosso texto de Êxodo capítulo 20, a partir da Bíblia hebraica Estudo Cartesia, nós temos essa informação importante. Gramaticalmente, o Anoki é um pronome independente e é usado para descrever ou para substituir o ser, né, que fala na oração. E aí é interessante porque ele também descreve a ideia da existência pessoal. Indica que Deus não é uma força ativa, que Deus não é energia elétrica, que é um líquido derramado sobre as pessoas. Um outro dia eu li um livro de um teólogo reformado de renome da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele coloca uma coisa que eu acho interessante, é o pastor Augusto Nicodemos, no seu livro Cheios do Espírito. Ele diz que para alguns televangelistas o Espírito Santo parece um líquido que é derramado sobre as pessoas. E é fato, para muitas pessoas hoje, pentecostais, neopentecostais, eles tendem a olhar para o Espírito Santo como sendo um líquido que é derramado, e aí você nega a pessoalidade, um ser pessoal, o atributo de pessoalidade ou de personalidade, podemos assim colocar, ao Espírito Santo. Então indica que Deus não é uma força ativa aqui, quando diz Anoki, eu somente. Essa é a força do vocábulo hebraico. E é interessante que ele mantém um relacionamento com o seu povo, ou seja, ele é uma designação pessoal de que ele mantém essa relação com o povo da aliança. Ou seja, Deus está sendo aqui no texto o centro do mesmo, e logo deve ser visto como uma pessoa, porque o pronome Anoki, ele chama essa responsabilidade para si mesmo. Isso nos leva para a nossa quarta ideia no prefácio. O que nós podemos aprender aqui no prefácio? Podemos aprender também que o nome dessa pessoa revela uma relação de pacto com o seu povo. O texto que temos diante de nós nos informa que Deus é um ser pessoal, mas que também é chamado de Senhor. E a palavra Senhor aqui na língua hebraica é a palavra Yahvé. Esse nome ele revela não só o próprio nome de Deus, mas aponta para o nome pactual no qual Deus tem se revelado através da história da redenção. Então, quando eu estudo a história da redenção, de Gênesis até Apocalipse, Deus se revela com este nome, Yahvé, 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 Yahvé. No Novo Testamento, este nome, Yahvé, ele é atribuído, ou vertido, como acontece na Septuaginta, a palavra Yahvé, o nome Yahvé, é vertido para a palavra Kyrios. E esse Kyrios é aplicado a Cristo Jesus. Então, no progresso da revelação, você vai ter um Deus pessoal que se relaciona com o homem, que vem até o homem, mas que ele mantém uma relação de pacto com esse homem por meio da sua obra redentora. O nome Yahvé, ele é derivado de uma raiz verbal, Hayá, no hebraico, que pode significar uma existência intemporal, conforme nós vemos lá em Êxodo capítulo 3, versos de 13 a 14, onde Moisés ele dialoga com Deus e pergunta, olha, quando me perguntarem qual Deus me trouxe até aqui, o que eu vou dizer? Deus vai dizer, olha, você vai se apresentar e diz que o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. Então a ideia lá do eu sou o que sou é aquele que existe intemporalmente ou eternamente, existe e sempre existiu. Esse é o sentido lá do vocábulo. Ou seja, o eu sou o Senhor aponta para o fato de que o Senhor é o que entra em pacto, em aliança com o seu povo. Se você quiser ter mais uma informação sobre aliança, eu recomendo a leitura do livro O Cristo dos Pactos, do pastor Paul Robertson.
publicado pela editora Cultura Cristã, um livro bem interessante para você ter uma visão mais ampla de pacto, ou você ler o livro, se não me foge a memória, publicado pela editora dos Puritanos, O Pacto da Graça, do John Murray. Ok, isso nos leva também para a quinta proposição de que nós podemos aprender aqui no prefácio. Nós também no prefácio aprendemos que essa pessoa é objeto de culto. O nosso texto nos informa que, antes de considerarmos a lei, precisamos entender que a pessoa que nos ordena essas 10 palavras é digna de culto e de toda adoração. Veja, o texto nos diz: eu sou o Senhor teu Deus. A expressão teu Deus aqui no hebraico, a expressão Elohika, esse K que aparece no final, né, indica a ideia de propriedade, a ideia de possuir, né, o teu Deus. Aqui o termo pode ser entendido como colocando Deus como o objeto de todas as nossas afeições. Ou seja, todo sentimento religioso deve ser motivados e movidos para Ele somente. Ele é o seu Deus, Ele é o teu Deus. Deus é ensinado aqui nos 10 mandamentos como sendo o único digno de louvor e digno de adoração. Aqui se anula todos os ídolos e de forma muito clara, muito objetiva, diz que existe um objeto de culto. E aqui se rejeita qualquer objeto de culto que não seja o próprio Deus. Aqui Deus é contemplado como sendo suficiente, como objeto de adoração, como aquilo que ocupa a nossa afeição, o centro e a centralidade da nossa vida. Esse é o sentido aqui do teu Deus aqui na língua original, no hebraico. Mas isso não para por aí, isso também nos leva para uma sexta verdade que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que Deus tem se revelado como Deus Salvador e Redentor do seu povo. O prefácio dos 10 mandamentos nos mostra que o Deus que declara a lei é Redentor. Penso que falar de Deus como sendo um resgatador é apropriado. A expressão te tirei no original tem o sentido de fazer sair, também tem o sentido de estender a mão para tirar. Deus manifesta a sua redenção ao libertar o povo do estado de escravidão no qual esse povo se encontra. Aqui nós somos informados que o autor das 10 palavras não é um tirano que impõe a lei, né, sobre o povo que ele desconhece. Não. Ele, para mostrar o seu amor, que é um Deus amoroso, ele é um Deus libertador e de um povo indigno que não merecia a revelação desse Deus que se descortina através da Escritura. Então ele vai e age redentoramente em relação a este povo. Ele se envolve na história dos homens. Ele é o Senhor da história. A história, ela é o palco ou teatro, como dizia Calvino, da glória de Deus. Então esse é o processo que a gente precisa entender. E é interessante porque ele se envolve na história. E o fato histórico narrado aqui no texto é a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Isso indica que Deus se envolve na criação, que ele age na história e ele tem o objetivo de agir na história de salvar o seu povo. Os 10 mandamentos são um resumo da verdade suprema de que Deus está sob o controle de todo o universo. Ele está no controle, não sob, mas no controle de todo o universo, de todas as coisas criadas, incluindo da história do povo da aliança, como da vida religiosa e como da vida moral deste mesmo povo. Então, Deus é o Senhor da história do povo da aliança. Deus, ele é o Senhor da vida religiosa deste povo. E ele é o Senhor da vida moral deste povo, porque ele dá a lei para orientar, para guiar, para conduzir e para demonstrar amor a este povo. Então Deus governa as nossas vidas, o nosso culto e até o nosso comportamento na sociedade. Então a minha vida é governada por Deus, o meu culto, ou o culto que eu presto a Ele é governado por Deus, e também você tem a questão de que a sociedade como um todo, ela estabelece, ela coloca para nós, o governo de Deus é estabelecido para essa sociedade a partir da vontade dele revelada. É claro que alguns teólogos da atualidade
ressurgiram com uma doutrina chamada teonomismo. E alguns sustentam que a lei ela é aplicada na esfera civil na sua totalidade. Nós entendemos que não, que a lei ela é aplicada a alguns aspectos da lei civil, os 3 aspectos da lei, moral, cerimonial e civil, é aplicado ao Estado, como por exemplo a pena de morte, ela é aplicada ao Estado em casos de crimes contra a vida. E nós entendemos que toda a revelação veterotestamentária da lei, ela aponta para a igreja e não para o Estado, né? Isso é o nosso entendimento à luz daquilo que nós estudamos na palavra do Senhor. Ok, e qual é a conclusão disso tudo? O que nós aprendemos disso tudo aqui? Bem, aqui se desprende as seguintes verdades, os seguintes ensinos que você aprende a partir do prefácio. Primeiro, a soberania de Deus na salvação dos homens. Deus, como Salvador, manifestou seu braço redentor ao tirar o povo da casa da servidão. Aqui o prefácio nos diz que Deus dá a lei a um povo regenerado, ou seja, foram resgatados para receberem a lei de Deus como norma de vida. Então, essa lei ela é dada ao povo que é tirado do cativeiro egípcio. Essa lei ela entrega a eles, olha, vocês precisam obedecer a minha lei. De maneira direta, a lei ela é aplicável à igreja. Isso não quer dizer que o mundo não deva obedecer obediência à lei, deve obediência à lei, porque Deus é o Senhor de toda a esfera, de todo o universo, de tudo que Ele governa, Ele é Senhor. Então, a sua lei também ela é aquilo que nós chamamos de regra também para aquele que está longe da aliança e da relação pactual com Deus. Muito bem, isso nos indica que os 10 mandamentos são dirigidos especificamente à igreja. Segundo, que Deus é Senhor da história. O deísmo é condenado até porque o prefácio nos diz que Deus age no momento no mundo para libertar o povo que está oprimido. Terceiro, nós aprendemos também que Deus é suficiente em si mesmo. O prefácio dos 10 mandamentos nos ensinam que Deus é suficiente, pois é o único que pode nos dar sentido à nossa existência, conforme nós aprendemos em Atos, capítulo 17, versos 24 e 28. E também, nós aprendemos aqui em quarto lugar, que Deus é o único que pode ser adorado. Deus, como se revela a nós pecadores, deve ser visto como nosso único objeto de culto e aquele que governa as nossas emoções. E precisamos desejar adorá-lo como ele prescreveu na sua própria lei, na sua própria palavra. Ou seja, o princípio regulador do culto, que será visto no segundo mandamento, ele é fundamentado no princípio da soberania de Deus. Ou seja, o Deus que é soberano, ele sabe o que é melhor para ele. Que Deus possa manifestar a sua graça sobre a sua vida, que Ele possa de fato fazer com que este prefácio da lei de Deus não passe agora em branco, batido na sua mente, mas que quando você estudar a palavra de Deus, os 10 mandamentos, você possa de fato guardar esta lei, meditar nessa lei, entender que esta lei ela é de capital importância para a vida da igreja